Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos com a presença especial hoje do nosso aluno Mickey Mouse, que representa vocês aqui. Sejam bem-vindos à minha casa e hoje o tema que nós vamos estudar, a gente vai fazer um feedback, é do sistema respiratório. Então nessa atividade que eu havia conversado com vocês, eu pedi para que vocês fizessem a leitura e escrevessem um pouquinho sobre o sistema respiratório. E o Mickey Mouse ele está aqui para nos ajudar a entender. Ele tem alguns questionamentos, algumas perguntinhas a respeito do sistema respiratório e ele vai estar nos ajudando. Diga oi para eles. Olá, tudo bem? Tudo bem, Mickey Mouse. Então, olha só, gente. Sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele é formado pela região nasofaríngea, nariz e boca. Na cavidade nasal, nós temos a ligação entre a faringe e a laringe. A faringe ela é um canal em comum, onde tem a comunicação com o trato digestório também. E a laringe, ela faz ligação com a faringe e encaminha para o trato respiratório. Ali na região da laringe, também existem algumas estruturas muito importantes. Nós temos a epiglote, que ele é uma prega muscular, vamos dizer assim, que controla a entrada do ar e a entrada de alimentos. Então, é ela quem impede que o alimento siga para o trato respiratório. E a gente tem também as pregas vocais, ou cordas vocais, que está garantindo o nosso meio de comunicação agora nesse momento. Nesse mesmo sistema respiratório nós temos a traqueia, que é um canal de ligação, de comunicação da região da laringe com os pulmões. Aí é bem interessante nessa traqueia que ela é um órgão muscular anelado, bifurcado, e que se liga aos dois pulmões. E a gente começa a chamar aí de árvore brônquica, justamente por se parecer muito similar com o formato de uma árvore. Então nessa traqueia ela se liga aos pulmões, vai se ramificando em estruturas menores, que a gente tem os brônquios, os bronquíolos. Cada item desse ele vai diminuindo a sua estrutura, Existem estruturas secundárias, terciárias, elas vão diminuindo até chegar nos alvéolos. Os alvéolos são estruturas, bolsinhas responsáveis pela troca gasosa, que seria a ponta da extremidade de todo o trato respiratório. A gente tem duas funções aí. A gente tem a função de condução do ar, então órgãos condutores, e os órgãos respiratórios, órgãos respiratórios, estruturas respiratórias, vamos falar assim. Então, nós temos lá boca, nariz, nasofaríngeo, que encaminha o ar. Aí a gente tem a laringe, a gente tem a traqueia, e a gente tem os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Os brônquios, bronquíolos e alvéolos eles estão dentro de um órgão maior, um órgão muscular, que é o pulmão. Certo? Então olha só, então a respiração ela se dá lá nos alvéolos, graças aos movimentos de respiração. E também ao controle nervoso, que é controlado por uma estrutura que fica no tronco encefálico, que é chamado de bulbo. Então o bulbo ele faz esse controle dos movimentos respiratórios, da nossa necessidade de respirar. Então esse bulbo é ele quem faz esse controle, por isso que a gente não consegue de forma voluntária fazer esse controle, porque ele tem como uma das suas funções perceber essa quantidade de oxigênio que está presente nos tecidos, que está presente no sangue. Então, havendo qualquer distúrbio nesse sentido, o bulbo ele encaminha informações aos músculos e aos ossos intercostais, ali o músculo intercostal, o diafragma, e aí força uma respiração mais forçada. Então ele acaba aqui acelerando um pouquinho
os movimentos respiratórios no sentido de reabastecer o organismo. Uma coisa bem interessante também é que esse oxigênio, né, presente no ar, ele é absorvido lá nos alvéolos, ele se dissolve e é repassado para as capilares, ali para os vasos sanguíneos menores, ok? Então, quando eu coloco para vocês, assim, para a gente descrever esse processo respiratório, a gente tem que pensar de uma forma bem natural, né? A gente pensar no ar que nós respiramos. Então, quando a gente inspira, movimento de inspiração, enchemos nosso pulmão. Então, eu tenho aqui o diafragma que está contraído, a musculatura está contraída, a caixa torácica aumenta de volume. Esse ar, ao entrar pelas narinas, ele é filtrado, então parte da poeira ele é segurado e segue, né, sentido laringe, traqueia e todos os pulmões. Lá dentro ocorre o quê? A absorção desse oxigênio, ele é dissolvido e elevado, né, pelos vasos sanguíneos até chegar ao cardiovascular, que a gente vai ver em outro momento. Então, e o gás carbônico que foi utilizado, né, que passa a ser tóxico na corrente sanguínea, inclusive o bulbo percebe essa quantidade, há uma alteração de pH, ele percebe essa quantidade de gás carbônico, então esse gás carbônico ele é difundido no mesmo processo ali e no processo inverso e ele retorna. Então ele retorna, o que aconteceu? O relaxamento do nosso diafragma, dos nossos músculos intercostais aqui, há esse relaxamento e uma pressão menor sobre o pulmão. Agora, né, o Mickey Mouse ele tem algumas perguntinhas para fazer, né, e a gente vai tentar responder o Mickey Mouse aí. Professor Juliano, por que respiramos? Olha, ótima pergunta, Mickey. Então, por que nós respiramos? Todas as nossas células, elas precisam de oxigênio para queimar energia. Então, a respiração é uma necessidade vital do nosso organismo. Então, nós precisamos do oxigênio que está presente no ar para que todas as nossas células estejam vivas. Entendeu, Mickey? Tenho. O Mickey tem mais perguntas? Tenho. Para onde que vai o ar que respiramos? Olha só. Então, para onde que vai o ar que nós respiramos? Então, o ar que nós respiramos, Mickey, então ele segue. Olha só, todo o movimento respiratório, né, ele entra pelas narinas, é filtrado, passa da faringe para a laringe, segue através da traqueia e se distribui pela árvore brônquica dos nossos pulmões. Lá na árvore brônquica nós temos os alvéolos e sacos alveolares. Este oxigênio que está presente no nosso ar é dissolvido, dissolve e caminha pelo nosso corpo. Gastamos a energia, né? Praticamos atividades, estamos vivos. Queimou a energia, então forma o gás carbônico, né? Como se fosse uma fumacinha. Esse gás carbônico segue, volta, caminho inverso, pelos vasos sanguíneos, vai até o pulmão, há uma troca, né? Ele se difunde ali nos alvéolos, segue os brônquios, os bronquíolos, quer dizer, os bronquíolos primeiro, depois os brônquios, segue a traqueia, processo inverso. E a expiração. Entendido? Entendido. Tem mais alguma pergunta, Mickey? Quando a gente tá gripado, a gente não sente cheiro nem gosto? Nossa, olha que interessante, gente, a pergunta do Mickey. Quando a gente está gripado, nós não sentimos nem cheiro e nem gosto. É verdade. Porque, olha só, o professor acabou de explicar para vocês, né, da cavidade nasofaríngea. Então há uma comunicação entre a boca e o nariz. E ali existe um tecido muito especial, que ele é cheio de células nervosas que captam o cheiro e o sabor. Então essas células nervosas, a gente chama de receptoras, recebem isso. O que acontece? Quando nós estamos gripados, se enche de um muco, né? Daquela viscosidade que sai do nariz, né? Quando a gente está gripado, né? Que a gente precisa secar com um lencinho. Então aquilo cola, né? Se adere a essa película e o receptor não consegue captar nem o cheiro e nem o gosto quando a gente está gripado. Aí quando a gente melhora, né? Então essa
pelezinha, né, essa membraninha é limpinha e a gente volta a sentir. Mais alguma? Quando a gente tranca, o que acontece quando a gente tranca a respiração? Criancinha teimosa. Então olha só, ele perguntou se a gente trancar a respiração. A gente não consegue por muito tempo, né? É aquela criança que faz aquela birrinha, né? Tranca a respiração. Então o que que acontece? Olha só, por que que a gente não aguenta muito tempo? Porque começa, nossas células continuam queimando, a gente está vivo, continua queimando, Miki. Então, ó, eu estou vivo, né? Estou praticando minha atividade, ou mesmo que eu fique paradinho, minhas células estão vivas e estão queimando energia. Então, enche de fumacinha, né? Então enche de gás carbônico lá dentro. Então esse gás carbônico enche, o nosso sangue fica com muito gás, isso baixa o pH lá no nosso cérebro, né, no tronco encefálico, tem o bulbo lá. Ele sentiu que falta muito oxigênio. O nosso cérebro, nosso tronco encefálico precisa de muito oxigênio. Então ele sentiu. O que ele faz? Ele manda informação rápida para o nosso diafragma, para a nossa musculatura intercostal que precisa de ar. Então a gente começa a ficar com aquela respiração, né, mais pesada. Por quê? Para suprir. Então, se a gente não consegue ficar, porque aumenta o gás carbônico dentro do nosso cérebro, isso faz com que o bulbo mande logo a informação. E a gente não consegue ficar muito tempo. Se isso persistir, pode ocorrer um blackout, né, das nossas funções vitais, e isso não é legal. Mais alguma pergunta, Mickey? Eu acho que não. Muito obrigado pela tua participação. Gostei muito de estar aqui com o Mickey Mouse, representando todos os meus alunos. Estou bem feliz. Gente, olha só. Um abração para todo mundo, a gente está contente. E vamos dizer tchau?